ressaltando que a pessoa jurídica, principalmente a sociedade limitada, que é a mais utilizada, né? E que o próprio nome diz, ela limita-se, desde que o patrimônio que as cotas tenha sido integralizada, tenha patrimônio integralizado naquelas cotas, a responsabilidade se limita ao patrimônio daquelas cotas. Então, vamos lá, são 100 cotas, valendo R$1.000 cada. E aí foi integralizado, lá os R$100.000 foram integralizados, estão lá no caixa da empresa, disponível. A empresa, caso ela cometa um delito aí de responsabilidade civil, tenha que arcar com algum débito, alguma conta que comprou e não pagou, etc., ela vai responder por isso pelo seu patrimônio, não havendo patrimônio, até nos limites desses valores integralizados, né, ou desse patrimônio integralizado. Ela pode ter lá o seu patrimônio das suas atividades, um ativo circulante, pode ter lá os carros que fazem o serviço pela empresa, os computadores, etc. E pode ter, no meu exemplo hipotético que eu estou trazendo para vocês aqui, boa tarde, Jéssica, esse valor lá em caixa seria a integralização das cotas. E aí, numa eventual ação judicial, se não adimplir o seu débito, esse valor, a empresa responderá até o valor que esteja, né, que as cotas estejam integralizadas ali. Se não tiver integralizado, aí sim, pode ir até no patrimônio pessoal dos sócios. Mas estando integralizado, se restringe ao patrimônio efetivo daquela empresa. Ok? Essa é a regra geral. Mas aí, a desconsideração fala o seguinte. Nós vamos ver aqui o artigo 50, o 49 trouxe alguns, nem a linha, né, 49A, a gente quando dá aqueles remendos na lei ali, vamos falar mais pormenorizado sobre isso, de forma mais pormenorizada sobre isso, mas de antemão, a título de iniciar aqui a nossa conversa, só para ter um conceito inicial, se houver ali fraude, má-fé, desvio de conduta, aí, não conseguindo o credor receber via patrimônio da empresa, vai até a figura dos sócios. Na desconsideração inversa, gente, vamos pegar esse exemplo lá, do sujeito que está lá, ele é sócio de uma pessoa jurídica que foi constituída com o intuito de viabilizar um planejamento sucessório e patrimonial. Não vou falar holding não, né? Vou falar pessoa jurídica. Mas que seja aí as holdings que estão sendo propagadas, ele constitui essa pessoa jurídica, os sócios / herdeiros estão lá, já tem todo lá um arcabouço do contrato social, buscando facilitar, viabilizar de forma mais viabilizar efetivamente a partilha, né, a distribuição desses bens, no caso de falecimento lá da patriarca ou do matriarca, da matriarca ou do patriarca, enfim, daquele autor lá da herança. Só que no meio do caminho, um desses herdeiros entra numa ruína financeira e começa a meter os pés pelas mãos e começa a receber ou recebe cobranças, execuções que não estão sendo pagas, adimplidas. E aí descobre-se que esse herdeiro é sócio lá da pessoa jurídica, que foi constituída, vejam, com o único intuito de planejamento sucessório e patrimonial, com o único intuito de facilitar ali a eventual sucessão. Descobre-se que esse herdeiro / devedor é sócio, e aí um dos credores vai lá e busca penhorar essas cotas, busca ir atrás do patrimônio dessa pessoa jurídica. Veja, pessoa jurídica que não tem nada a ver com as relações pessoais desse herdeiro / devedor. Isso é possível? É possível. É claro que é a situação excepcionalíssima, já que, na regra geral, né, e ir atrás de patrimônio pessoal, mesmo que essa dívida seja oriunda da pessoa jurídica, cuja aquele sócio, né, ali, aquela pessoa física ou natural, né, efetivamente é sócio, ir atrás do patrimônio dessa pessoa física ou natural, já não é a regra geral, é a exceção. Quanto mais você ir atrás do patrimônio de uma pessoa jurídica
que nem participou da relação jurídica objeto da dívida que está sendo cobrada. É uma outra pessoa, né? Efetivamente uma outra pessoa do ponto de vista jurídico. Não tem qualquer, seria aí, caso até de uma ilegitimidade de parte, né? Pegando como a regra geral. Por que eu estou falando pegando como a regra geral? Porque há um risco, se você comprovar que, por exemplo, esse credor / herdeiro efetivamente agiu com o intuito de fraudar, agiu com o intuito de lesar, agiu com má fé, agiu já pensando, não, eu posso fazer o que eu bem entender aqui, porque a herança do papai já está lá protegida dentro da pessoa jurídica. Isso não é verdadeiro. É possível, sim, a utilização da desconsideração inversa da pessoa jurídica nos casos de comprovada fraude, comprovado desvio de conduta, comprovado desejo, né, de fraudar, lesar, etc. Assim, no sentido de, comprovadamente de dizer, olha, o cara não estava nem aí, ele tocou o F porque ele tinha lá a herança do pai dele garantida dentro da pessoa jurídica e ele achou que ele podia fazer o que ele bem entendesse quanto pessoa física e natural, que pelo menos alguma coisa lá do patrimônio da pessoa física, dessa pessoa jurídica constituída com o intuito de planejamento sucessório patrimonial estaria protegido. E isso não é verdade, né, gente? Isso não é verdade. Além da desconsideração inversa da pessoa jurídica, basta também a gente lembrar que, nos casos de inventário, por exemplo, é possível a penhora do eventual saldo lá, da eventual saldo da partilha que o herdeiro / devedor tiver. Se não fosse o caso de ter essa pessoa jurídica, poderia-se, num processo lá sucessório, penhorar lá, olha, esse cara me deve já tem um tempo, ele vai receber essa herança aí, ó, e quando ele receber, essa herança é minha. Não minha, né, efetivamente, mas assim, ela será utilizada, seja adjudicada, aí vamos ver, seja levada à asta pública, dependendo do bem que for, para responder pelos valores, enfim. Mas aí vocês entenderam a dinâmica, né? Então, vejam, não é um fato. Na outra aula, eu já mostrei a questão das regras, que existem, sim, regras específicas para eventuais penhoras de cotas, inclusive possibilitando até o direito de preferência daqueles sócios adquirirem, né, ou saldar eventual débito, para evitar que um terceiro, que não tenha nada a ver com a história, venha prejudicar a pessoa jurídica. Tem lá uma regra própria do CPC que causa, ou que dá uma dinâmica mais protetiva com relação à pessoa jurídica, mas que não garante que essa pessoa jurídica não vai responder de nenhuma forma. E, além disso, mesmo não tendo qualquer relação a pessoa jurídica com a origem do débito em questão, em determinado contexto, sendo pessoas, efetivamente, são pessoas distintas. Mas se haver ali, dentro daquela pessoa jurídica, um sócio, né, ou sócio / herdeiro / devedor, dependendo da origem desse débito, essa pessoa jurídica será desconsiderada para a resolução, para o recebimento daquela pendência ali que está sendo cobrada. Ok?